Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 161. Uma semana após o início dessa existência tranquila, chegou outra carta de Nicolas Flamel, quebrando a calmaria. Flamel escreveu que partiria do país para retornar à sua casa na França em uma semana e que pretendia visitar a residência de Harry para acompanhá-lo pessoalmente no estágio de verão. Harry suspirou ao ler a carta, uma mistura de expectativa e incerteza o invadindo. O que esse estágio lhe reservaria? E como ele mudaria o rumo de sua educação mágica? Parece que seus planos para o verão estão todos definidos. Mestre Harry, a voz de Nigel interrompeu sua contemplação, seu tom habitual carregando uma pitada de intriga. Uma viagem à França com um alquimista lendário. Não exatamente o roteiro de férias típico para um jovem bruxo, eu diria. Harry não conseguiu conter o sorriso ao ouvir a observação de Nigel. É verdade, mas quando é que algo na minha vida foi comum? Além disso, estou curioso para saber o que Flamel pode me ensinar. Pode ser uma oportunidade de aprender coisas que eu nunca aprenderia em Hogwarts. Ou a chance de você se transformar em uma estátua de ouro se não tomar cuidado com esses experimentos de alquimia, brincou Nigel com um tom leve, mas carregando uma corrente subterrânea de cautela. Revirando os olhos, Harry respondeu, com certeza evitarei qualquer feitiço que possa alterar permanentemente minha aparência. Gosto bastante da minha forma atual. Como deve ser, Mestre Harry. Aliás, uma estátua dourada sua seria um ótimo assunto para iniciar uma conversa em Hogwarts, ponderou Nigel, com seu divertimento evidente mesmo em sua presença invisível. Harry escreveu cartas para seus amigos, informando sobre sua próxima viagem ao exterior com Nicolas Flamel. Ele começou com Daphne, Tracey e Neville, expressando seu desejo de encontrá-los antes da partida. Depois de marcar encontros com eles, escreveu para Susan, Hannah e Hermione, seguidas pelos outros. O tempo parecia acelerar, os dias se misturando enquanto Harry se preparava para sua aventura de verão. Enviando convites para sua turnê de despedida, Mestre Harry, provocou Nigel enquanto Harry selava a última de suas cartas. Algo assim, respondeu Harry com uma risadinha. Quero ter certeza de ver todo mundo antes de ir embora. Vai ser um verão interessante, para dizer o mínimo. Interessante é pouco. Estou quase esperando que você volte com uma pedra filosofal própria, ou pelo menos uma nova poção para transformar a lição de casa em sapos de chocolate, disse Nigel, em tom brincalhão. Harry sorriu ao pensar nisso. Bem, isso seria algo. Tenho certeza de que Hermione teria sentimentos contraditórios a respeito. Nos dias seguintes, Harry começou a se encontrar com seus amigos. Uma série de reuniões que serviram tanto como despedidas quanto como oportunidades para fortalecer os laços formados ao longo do último ano. Seus encontros foram atenciosos, garantindo que cada um recebesse atenção, embora ele tenha optado por não revelar os detalhes de seus planos de verão com Nicolas Flamel, apenas insinuando uma ampla viagem ao exterior. Em primeiro lugar na sua lista estavam Daphne e Tracey, que ele conheceu num pequeno e pitoresco café escondido dos olhares curiosos do mundo não mágico. O ambiente era acolhedor, com uma variedade de guloseimas mágicas que tornaram o encontro ainda mais agradável. Daphne, sempre tão graciosa, ergueu uma sobrancelha diante das vagas dicas de Harry sobre seus planos para o verão, sua curiosidade aguçada. Tracey, por outro lado, o bombardeou com perguntas, sua animação mal contida. Estou apenas visitando alguns países, nada fora do comum, disse Harry, com um tom travesso na voz que só Nigel conseguia perceber. Comum para quem? Você tem um talento especial para encontrar aventura nos lugares mais banais, comentou Daphne, num tom provocador, mas com uma pitada de preocupação. Tracey inclinou-se para a frente, com os olhos arregalados de expectativa. Promete que vai nos mandar corujas? Quero saber de tudo. Harry deu uma risadinha e assentiu. Claro, vou manter vocês dois informados. E espero o mesmo de vocês. Ao se despedirem, Harry sentiu um calor no coração. A elegância de Daphne e a vivacidade de Tracey tinham sido constantes em seu primeiro ano em Hogwarts, e dizer adeus, mesmo que por pouco tempo, tinha um gosto agridoce. Nigel comentou em tom de brincadeira. Deixar seu fã-clube para trás, Mestre Harry? Como eles vão lidar com isso? Fazendo companhia um ao outro, suponho, respondeu Harry com um leve sorriso divertido no canto da boca. E não tenho certeza se fã-clube é o termo certo, Nigel. O próximo da lista era Neville, que Harry conheceu na vasta e verdejante propriedade dos Longbottom. Neville, sempre mais à vontade entre plantas do que entre pessoas, cumprimentou Harry com uma cordialidade que demonstrava o aprofundamento da amizade entre eles. Passaram horas vagando pelos extensos jardins, com Neville apontando plantas mágicas raras e discutindo suas propriedades de uma maneira que lembrava Harry da professora Sprout, só que com menos terra sob as unhas. Harry admirava a crescente confiança de Neville, especialmente em seu ambiente natural, cercado pela vegetação que parecia responder aos seus cuidados. Enquanto compartilhavam um almoço farto no gramado, Harry novamente desconversou sobre os detalhes de seus planos para o verão, afirmando simplesmente que viajaria e esperava aprender algumas coisas pelo caminho. Neville, por sua vez, compartilhou seu entusiasmo por um curso especial de herbologia que frequentaria, seus olhos brilhando com a perspectiva de expandir seu conhecimento botânico. O encontro com Susan e Hannah foi mais descontraído, acontecendo no aconchego do caldeirão furado. As meninas estavam cheias de planos para uma viagem em família a locais históricos mágicos por toda a Grã-Bretanha, e o entusiasmo delas por história e magia era palpável. Harry se viu envolvido nos planos delas, e a conversa despertou seu próprio interesse pela rica tapeçaria do passado do mundo mágico, embora se mantivesse evasivo sobre sua própria aventura de verão, preferindo manter os detalhes em segredo. Ele garantiu que exploraria a região e prometeu trazer histórias e talvez algumas curiosidades históricas.
O riso e a camaradagem entre eles preenchiam o ar, uma lembrança agridoce da separação iminente, mas também dos fortes laços que resistiriam à distância. Hermione foi a última pessoa do círculo íntimo de Harry com quem ele se encontrou. O encontro aconteceu em um canto tranquilo de uma biblioteca trouxa. Cercados por livros e pelo aroma do conhecimento, eles discutiram seus planos. O entusiasmo de Hermione pela próxima visita aos arquivos históricos mágicos na França quase rivalizava com a empolgação de Harry com seus misteriosos planos para o verão. Enquanto Hermione detalhava seu cronograma de estudos, Harry não pôde deixar de se maravilhar com sua dedicação. Ele a provocou, dizendo que ela talvez conseguisse ler todos os livros existentes, mas a resposta dela foi um aceno determinado, como se aceitasse o desafio. A conversa deles, repleta de risos e discussões especulativas sobre teorias mágicas, era uma prova da profundidade da amizade entre os dois, enraizada no respeito mútuo e na sede compartilhada por conhecimento. Com o resto dos amigos, Harry optou por encontros breves, cada um marcado por risos e pela troca de planos para o verão. Encontrou-se com Draco, Nottis Zabini no beco diagonal. A conversa foi curta, mas repleta da rivalidade que já definia suas interações. Apesar das diferenças, havia um respeito implícito, um reconhecimento mútuo das experiências compartilhadas em Hogwarts que os unia por uma camaradagem tácita. Parvati, Padma e Lavender, o trio inseparável de sempre, compartilhavam a empolgação com o retiro mágico que haviam planejado. A conversa um turbilhão de risos e planos de aventura. Harry ouvia divertido e um tanto invejoso do entusiasmo desenfreado delas, cujos espíritos não se abalavam diante dos mistérios do mundo mágico que ainda estavam descobrindo. Ao se despedir de cada um deles, Harry sentiu uma pontada de nostalgia pelo ano que passou e um lampejo de expectativa pelas aventuras que estavam por vir. A promessa de novas experiências de conhecimento ainda a ser descoberto era uma perspectiva tentadora. Você é um verdadeiro espírito livre, não é, mestre Harry? Disse Nigel com um toque de divertimento na voz. Passeando por aí com bruxas e bruxos de todos os tipos. Dá para imaginar o que eles diriam se soubessem da sua missão secreta de verão. Harry deu uma risadinha, imaginando as diversas reações. Acho que Hermione me mandaria com uma biblioteca inteira de material de pesquisa, e Neville me mandaria com um buquê de plantas protetoras. E Draco? Ele te mandaria com um guia de como não passar vergonha na frente de alquimistas antigos. Nigel brincou em tom leve. Só se ele mesmo tivesse escrito, respondeu Harry prontamente, a leveza da conversa entre eles sendo uma constante reconfortante no turbilhão de despedidas e preparativos. À medida que o dia de sua partida se aproximava, Harry se via dividido entre a empolgação do desconhecido e o conforto da rotina familiar. A promessa de aprender com Nicolas Flamel, de mergulhar nos mistérios da alquimia e talvez desvendar segredos do mundo mágico que poucos tiveram a chance de explorar, era uma perspectiva tentadora. Contudo, enquanto arrumava as malas, Edviges permanecia solenemente em sua gaiola, observando com uma sabedoria que parecia ir além de sua idade. Harry não conseguia se livrar de uma sensação de apreensão. Que desafios este verão traria? E que descobertas o aguardavam? Capítulo 162. Na escuridão infinita, um reino que desafiava as leis da natureza e da percepção, onde o conceito de tempo perdia o sentido e o ar pairava pesado com uma qualidade misteriosa e onírica, uma figura estava sentada em um trono inexplicável, feito de um material que parecia simultaneamente pedra cinza e um líquido cinza escorrendo. O trono existia em um estado paradoxal, aparentando ser sólido e não, mas a entidade nele empoleirada parecia perfeitamente à vontade, como se o assento tivesse sido feito sob medida para ela. Essa figura encapuzada, envolta em mistério, logo abriu os olhos, olhos tão inquietantes quanto o próprio vazio, que testemunharam o desenrolar de eras e a queda de civilizações nos anais do esquecimento. Os olhos que tanto tinham visto agora estavam fixos em um espaço à sua frente. Das sombras, uma silhueta se materializou, sua forma mal distinguível contra o pano de fundo do crepúsculo eterno. Essa presença, por mais indefinida que fosse, permanecia firme sob o olhar que levará legiões à loucura, sua postura revelando uma confiança, ou talvez uma loucura, rara neste reino esquecido. Senhor guardião, que honra, entoou a figura encapuzada, sua voz serpenteando pelo ar como uma melodia composta de sussurros e suspiros, suave, porém permeada por uma corrente subterrânea de ameaça que poderia gelar os ossos das almas mais corajosas. O recém-chegado, pouco mais que uma sombra contra a escuridão, respondeu com uma voz que não demonstrava tremor, nem qualquer traço de medo. A honra é minha, Senhor da criação. Sou apenas um servo. Houve uma pausa, um momento em que o ar pesado pareceu se adensar com a expectativa, embora um que ocasionalmente ache a adulação incessante um pouco opressiva. Custaria muito diminuir um pouco o tom teatral? O Senhor da Criação, um título que carregava o peso de eras, o nascimento e a morte de incontáveis reinos. Olhou para o recém-chegado com uma expressão que poderia ser de divertimento ou talvez algo muito mais sombrio. Vejo que sua audácia permanece inabalável. O que o traz diante do meu trono? Os olhos azuis do recém-chegado brilharam com uma luz fria enquanto ele retrucava. Seu campeão está se aproximando demais para o meu gosto. Eu preferiria que ele se abstivesse de entrar no meu domínio, ou no do meu mestre. Não é como se estivéssemos estendendo o tapete vermelho para ele. A entidade no trono soltou uma risada silenciosa, um som que lembrava o sussurro das folhas em uma floresta antiga e esquecida. Sua lealdade muda como as areias, guardião. Já jurou fidelidade a um novo senhor? As sombras ao redor do recém-chegado pareciam se eriçar, seus olhos fascando com um lampejo de fúria.
Senhor da criação, preciso lembrá-lo de que foi sua negligência que permitiu que seu campeão roubasse o que nos pertencia por direito. Forjasse aquele artefato abominável que nos enfraqueceu significativamente? Espero sinceramente que ele não tenha mais ideias brilhantes na manga. Ou será que acumular coisas é seu novo hobby? O divertimento no rosto da entidade aumentou, uma visão perturbadora que poderia abalar até o coração mais firme. Guardião, se você não consegue nem proteger o nexo, então para que serve? O tom era leve, quase zombeteiro, mas carregava uma corrente subterrânea de desafio, uma provocação que ecoou pelo vazio infinito. O ar entre eles crepitava de tensão, uma batalha de vontades invisível se desenrolando no silêncio do crepúsculo eterno. A entidade acrescentou então: ouvi dizer que ela também encontrou um campeão há uma década. Será que ela se dará bem com seu mestre? O recém-chegado bufou. Interesse no campeão dela? Por favor, prefiro ver tinta secar em um mundo sem magia. Muito mais emocionante. Certo, você sempre odiou artes abstratas, ponderou o Senhor da Criação, um sorriso brincando em seus lábios que parecia benevolente e arrepiante ao mesmo tempo. Não foram você e seu senhor que roubaram o artefato que nós três havíamos desenvolvido? Meu campeão apenas cobrou alguns juros atrasados. Os olhos do recém-chegado brilharam com uma luz perigosa, refletindo uma tempestade de emoções que podia ser sentida mesmo no vazio informe. O artefato foi desde o princípio uma criação do meu senhor. Você apenas desempenhou um papel em sua criação, um detalhe que parece se expandir em sua memória. Que curioso, respondeu ele com a voz tão cortante quanto fria. O Senhor da Criação deu uma risada, um som que carregava tanto calor quanto uma profundidade gélida. Já que seu mestre está ausente desta agradável reunião, não me vejo na obrigação de justificar minhas ações. E quanto ao meu campeão, fiquem tranquilos, ele age por vontade própria. Faz mais de 1 milênio desde a última vez que conversamos. Não guio suas mãos nem me preocupo com seus assuntos. Seus atos de, digamos, artefatos libertadores, são de sua própria autoria. O recém-chegado se virou quando sua forma começou a ficar borrada, então o que acontecer a seguir também não te incomodará. Só um aviso prévio, embora seja mais a especialidade dela do que a minha, se ele tiver mais alguma ideia, não me importarei de enviá-lo até você, de um jeito ou de outro. Afinal, tenho certeza de que você sente falta das suas adoráveis conversinhas. A expressão do Senhor da Criação permaneceu inalterada, um semblante de eterna indiferença que poderia levar até os seres mais pacientes ao desespero. Ameaças, guardião? Ou devo considerar isso uma promessa? Espero que seja a segunda opção. As coisas têm estado bastante tranquilas ultimamente. Com um resmungo de desdém, a sombra respondeu, talvez sem incidentes para você. O resto de nós apreciaria um pouco de monotonia. Nem todos nós nos deleitamos no caos como se fosse uma forma de arte sublime. A entidade inclinou-se ligeiramente para a frente, e o simples ato fez o ar ao redor vibrar com o poder contido. A monotonia é a morte, guardião. Você, mais do que ninguém, deveria conhecer o valor de acontecimentos inesperados. Eles tornam a eternidade suportável, se não até mesmo prazerosa. E no entanto, aqui está você, praticamente convidando o desastre ao dar rédea solta ao seu campeão. Seria de se esperar que você aprendesse com o último incidente. O tom da sombra era gélido, cada palavra carregada de um veneno que revelava ressentimentos profundos e antigos. A risada do Senhor da Criação ecoou mais uma vez, um som que pareceu preencher o vazio com uma luz que foi rapidamente engolida pela escuridão ao redor. Desastre, incidente, caos. Apenas nomes diferentes para a mudança, guardião. E a mudança, como você bem sabe, é a única constante neste universo. Além disso, meu campeão é engenhoso. Ele encontrará o seu caminho, com ou sem a minha intervenção. Um momento de silêncio se seguiu, carregado de palavras não ditas e avisos ignorados. Então, com uma firmeza que parecia encerrar o assunto, a sombra declarou, muito bem, Senhor da Criação. Mantenha sua indiferença. Mas lembre-se, a indiferença de hoje pode levar ao arrependimento de amanhã. Retiro-me agora, antes que sua propensão ao drama me contamine ainda mais. Com essas últimas palavras, a figura desapareceu por completo, deixando o Senhor da Criação sozinho em seu trono paradoxal, os ecos de seu confronto pairando no ar como o gosto residual de uma bebida forte. Enquanto o vazio retornava ao seu estado habitual de silêncio opressivo, a entidade refletiu consigo mesma. Arrependimento, hein? Um conceito intrigante. Seu olhar, antigo e insondável, vagou para o horizonte que existia além dos limites da realidade, onde o tecido da existência dançava ao ritmo de forças invisíveis. Vamos ver, então, quem de nós guardará arrependimentos no fim. Capítulo 163. Quando o dia da partida chegou, Harry estava pronto à porta, ladeado por Petúnia e Névoa. Os olhos de Petúnia carregavam uma suave tristeza, refletindo a brevidade do reencontro após um longo ano separados devido aos compromissos de Harry em Hogwarts. Contudo, quando Harry lhe revelou a identidade de Nicolas Flamel e a importância da sua próxima viagem, o choque inicial transformou-se num profundo orgulho pela oportunidade única que o sobrinho teria. Nicolas Flamel, o alquimista? Perguntou Petúnia com a voz carregada de incredulidade. O mesmo que dizem ter descoberto o elixir da vida? É essa mesmo, confirmou Harry com um tom leve, tentando amenizar a mistura de preocupação e admiração no rosto de Petúnia. É uma oportunidade rara, e eu não podia deixar passar. Petúnia assentiu com a cabeça, seu semblante suavizando-se num sorriso. Bem, então, suponho que esta seja uma aventura que você não pode perder. Só não se esqueça de se cuidar, Harry. Harry sorriu, com o coração aquecido pela preocupação dela. Sim, tia Petúnia. E escreverei com frequência. Misty, saltitando levemente na ponta dos pés, disse em tom de brincadeira. Misty vai garantir que tudo esteja perfeito aqui para o retorno do mestre Harry.
Obrigado, Mishi, respondeu Harry, demonstrando apreço pela dedicação inabalável da elfa. Enquanto esperavam, o ar estava carregado de uma ansiosa expectativa. Bichento aproximou-se, passando entre as pernas de Harry num gesto de despedida afetuosa. A atmosfera mudou quando uma figura apareceu no final da entrada de carros, caminhando em direção à casa com uma confiança que parecia distorcer o próprio ar ao seu redor. Era Nicolas Flamel, com toda a imponência do lendário alquimista, sua presença marcante porém discreta. Petúnia observava, sua curiosidade aguçada pelo homem que havia saído das páginas da história e entrado em sua garagem. Quando Flamel se aproximou, acenou educadamente em sua direção, voltando sua atenção em seguida para Harry. Senhor Potter, espero que esteja preparado para nossa jornada, perguntou Flamel com uma voz carregada de uma temporalidade que sugeria séculos de conhecimento. Harry assentiu com a cabeça, dando um passo à frente. Sim, Senhor Flamel. Estou pronto. O olhar de Flamel deteve-se em Harry por um instante, como se o estivesse avaliando, antes de esboçar um leve sorriso. Muito bem. Vamos? Virando-se para Petúnia e Mishi, Harry se despediu de cada uma com um sincero adeus. Nos veremos em breve, prometeu, sentindo o peso do momento o oprimir. Petúnia, com os olhos marejados de lágrimas não derramadas, abraçou Harry. Fique seguro, Harry. Estaremos aqui esperando por suas histórias. Mishi, com os olhos arregalados numa mistura de orgulho e preocupação, acrescentou. Mishi deseja ao mestre Harry as maiores aventuras. E Mishi cuidará de tudo por aqui. Com o último aceno de cabeça para Flamel, Harry deu um passo à frente. O alquimista pousou delicadamente uma mão em seu ombro e retirou um objeto que lembrava um brinquedo antigo, de design intrincado. Terra das fadas, murmurou Flamel suavemente. Num instante, eles desapareceram com um leve estalo, deixando Petúnia e Neva olhando fixamente para o espaço que Harry ocupará segundos antes. A sensação era diferente de qualquer aparatação que Harry já havia experimentado. Era como se ele estivesse sendo espremido por um tubo estreito, com o estômago embrulhado desconfortavelmente. Quando reapareceram, Harry ficou imediatamente impressionado com a paisagem deslumbrante ao seu redor. Estavam em uma vasta extensão de terra que parecia se estender infinitamente, o ar mais suave e quente do que nas Ilhas Britânicas, repleto da delicada fragrância das flores de verão. O castelo à sua frente era magnífico, com suas torres imponentes alcançando o céu, cercado por uma vegetação exuberante que vibrava com uma inconfundível sensação de magia. A arquitetura era antiga, porém atemporal, com trepadeiras subindo por suas paredes de pedra, adicionando um toque de selvageria à sua grandeza. A terra ao redor deles fervilhava de magia. Pássaros de cores vibrantes e espécies desconhecidas sobrevoavam o local, seus cantos criando uma sinfonia de beleza natural. Veados e outras criaturas mágicas pastavam tranquilamente nos prados, alheios à presença dos recém-chegados. A atmosfera era serena, um contraste marcante com a agitação de Hogwarts e da residência dos Dursley. Harry respirou fundo, o ar mágico enchendo seus pulmões e despertando nele uma sensação de admiração. Este lugar é incrível, sussurrou, quase com medo de quebrar a tranquilidade fascinante. Flamel sorriu, seus olhos brilhando com o conhecimento de séculos. Bem-vindo à minha casa, Harry. Espero que sua estadia aqui seja enriquecedora. Ao se aproximarem do castelo, Harry percebeu as maneiras sutis como o ambiente reagia à presença deles. As flores pareciam desabrochar com mais intensidade à medida que passavam, e uma família de unicórnios os observava à distância, com evidente curiosidade. Vocês têm unicórnios? Harry não pôde deixar de perguntar, com o olhar fixo nas criaturas majestosas. Sim, eles gostaram bastante do local, respondeu Flamel, conduzindo Harry através das enormes portas de madeira do castelo. Por dentro, o castelo era tão impressionante quanto por fora, com tetos altos em abóbada e corredores que pareciam se estender infinitamente. As paredes eram adornadas com tapeçarias e pinturas que se moviam e sussurravam, contando histórias de alquimia, magia e história. O ar era fresco, um alívio bem-vindo do calor do verão lá fora, e o aroma de livros antigos e ervas pairava no ar. Um testemunho da longa dedicação do castelo à busca do conhecimento. Harry foi conduzido por uma série de corredores, cada um mais fascinante que o anterior, até chegarem ao que parecia ser o escritório de Flamel. A sala era vasta, com prateleiras repletas de livros e artefatos com os quais Harry só podia sonhar. No centro havia uma grande escrivaninha, abarrotada de pergaminhos e objetos místicos. Este será o nosso ponto de partida, anunciou Flamel, gesticulando em direção à sala. Aqui, vocês aprenderão não apenas sobre alquimia, mas a essência da própria magia. A mente de Harry fervilhava de entusiasmo e um toque de nervosismo. Estou pronto para aprender, disse ele com a determinação evidente em sua voz. Flamel assentiu com aprovação. Ótimo. Mas primeiro, vamos acomodá-lo. Você teve uma longa viagem. Enquanto Harry era conduzido à sala de estar, um espaço banhado por luz natural e calor, ele notou uma mulher sentada à mesa, com a atenção voltada para uma delicada xícara de chá. Ela ergueu os olhos quando eles entraram, seu sorriso radiante e acolhedor, transformando seu rosto em um retrato de serena beleza. Apesar de sua aparência gentil, Harry sentiu uma forte presença mágica emanando dela, uma força que parecia preencher o ambiente com uma energia intangível. Contudo, seu semblante jovem e belo dava a impressão de que ela não era nada mais do que uma fada agraciando o mundo mortal com sua presença. Agindo por instinto, Harry usou sua habilidade de observar. A mensagem do sistema, Perenelle Flamel, alquimista parceira de Nicolas Flamel. Sua aura indica profundo conhecimento mágico e longevidade. Nenhuma intenção maliciosa detectada. Harry, momentaneamente surpreso ao reconhecer Perenelle Flamel, lutou para manter a compostura. Ele havia lido sobre ela, é claro, junto com Nicolas Flamel, mas conhecê-la pessoalmente era algo completamente diferente.
Perenelle levantou-se graciosamente de seu assento, seus movimentos fluidos e aparentemente coreografados pelo próprio ar ao seu redor. Bem-vindo, Harry Potter. Estávamos esperando por você, disse ela, sua voz carregando uma melodia que parecia dançar pela sala. Nicholas Flamel os apresentou formalmente. Harry está em minha esposa, Perenelle. Ela irá auxiliá-lo em seus estudos neste verão. Harry, sentindo o peso do momento, conseguiu dizer educadamente. É uma honra conhecê-la, senhora Flamel. O sorriso de Perenelle se alargou, seus olhos brilhando de divertimento. A honra é nossa, Harry. Ouvimos falar muito de você. Por favor, me chame de Perenelle. Capítulo 164. Enquanto se acomodavam à mesa, Perenelle serviu a Harry uma xícara de chá, cujo aroma era rico e convidativo. A conversa fluiu sem esforço, abrangendo uma variedade de tópicos, desde os interesses de Harry em magia até discussões mais gerais sobre o mundo bruxo. Harry achou tanto Nicholas quanto Perenelle cativantes e perspicazes, suas perspectivas moldadas por séculos de experiência. A voz de Nigel sussurrou na mente de Harry, rompendo seu deslumbramento. Ora, você é o mais popular de todos, não é? Chá com os Flamels. O que vem a seguir, bolinhos com Merlin? Harry respondeu em silêncio. Não vamos nos precipitar. Mas bolinhos fritos cairiam bem agora. Os Flamels compartilharam histórias de suas viagens e descobertas, pintando um quadro de um mundo repleto de maravilhas mágicas ainda a serem exploradas. Harry ouviu, cativado pelos contos de magia ancestral e pelas infinitas possibilidades que se escondiam no reino da alquimia. À medida que a conversa se encaminhava para os detalhes das próximas aulas de Harry, Nicholas delineou um currículo abrangente que não apenas cobriria alquimia, mas também se aprofundaria nos fundamentos filosóficos da magia. Nosso objetivo é ampliar sua compreensão da magia, para que você veja além dos feitiços e poções, até a própria essência do que significa exercer tal poder, explicou Nicholas com a voz impregnada de paixão pelo trabalho de sua vida. Perenelle acrescentou, e para incutir um senso de responsabilidade. Com grande poder vem a necessidade de sabedoria e moderação. Harry assentiu com a cabeça, ciente da gravidade das palavras deles. Entendo. Estou aqui para aprender e farei o possível para absorver o máximo que puder. A refeição terminou com uma visita guiada ao castelo, conduzida por Perenelle. Ela mostrou a Harry a extensa biblioteca, repleta de tomos e pergaminhos antigos que prometiam um conhecimento incalculável. Os laboratórios eram igualmente impressionantes, equipados com uma variedade de instrumentos e substâncias alquímicas sobre as quais Harry só havia lido. Sinta-se à vontade para explorar estes cômodos sempre que desejar, ofereceu Perenelle. Considere este castelo sua casa durante o verão. Ao retornarem ao escritório, Nicholas entregou a Harry um cronograma de suas aulas. Começaremos amanhã de manhã. Hoje, aproveite o tempo para se ambientar e se familiarizar com o ambiente. Obrigado, Sr. Flamel e Sr. Perenelle. Estou ansioso para começar, disse Harry, mal conseguindo conter a empolgação. Nigel não resistiu a uma última provocação. Só lembre-se, mestre Harry, não transforme nada, nem ninguém, em ouro no seu primeiro dia. É considerado falta de educação nos círculos alquímicos. Harry deu uma risadinha silenciosa, balançando a cabeça. Vou me lembrar disso, Nigel. Naquela noite, enquanto Harry estava deitado em sua nova cama no grandioso castelo de Nicholas Flamel, seus pensamentos vagaram pela jornada que o trouxera até ali. Na carta que receberá, Flamel expressara admiração pelo talento e curiosidade de Harry, afirmando que não era a primeira vez que oferecia estágios a mentes brilhantes. A princípio, Harry sentiu um leve receio, mas após alguma pesquisa, descobriu que, de fato, os Flamel haviam orientado diversos indivíduos talentosos ao longo dos séculos. Harry, apesar de ser apenas um aluno do primeiro ano e o mais jovem a receber tal honra, estava, na verdade, se juntando a uma prestigiosa linhagem de aprendizes, entre os quais estava ninguém menos que o próprio Dumbledore. Esse conhecimento, juntamente com a perspectiva de aprender alquimia com o lendário Nicholas Flamel, convenceu Harry a aceitar a oferta. Aparentemente, Flamel estava particularmente impressionado com a aptidão de Harry para transfiguração e poções, e curioso para ver se ele poderia aplicar um talento semelhante à alquimia. Harry compreendia bem o interesse dos Flamel nele. Percebeu que a alquimia era um campo no qual poucos ousavam se aprofundar, principalmente devido à sua complexidade e à ideia equivocada de que era antiquada ou menos útil do que outros ramos da magia. Sua complexidade e a imensa habilidade exigida em transfiguração, poções e um pouco de química trouxa a tornavam menos atraente para a maioria da comunidade mágica. Afinal, nem todo alquimista podia reivindicar a criação de algo tão extraordinário quanto a pedra filosofal. Se fosse simples, Nicholas Flamel não seria o único a alcançar um sucesso incomparável nesse campo. A verdade é que a alquimia exigia uma compreensão profunda não apenas da magia, mas também dos princípios da ciência trouxa, combinando o arcano com o científico de maneiras que poucas outras áreas de estudo mágico faziam. Não se tratava simplesmente de transformar metais comuns em ouro ou criar o elixir da vida. Tratava-se de compreender as leis fundamentais que governavam tanto o mundo mágico quanto o natural. Essa complexa combinação de habilidades tornava a alquimia uma disciplina assustadora para muitos no mundo bruxo, que frequentemente se viam lutando com poções ou transfiguração, quanto mais com os aspectos científicos estudados pelos trouxas. A aversão geral da comunidade mágica a tudo que fosse relacionado aos trouxas contribuiu ainda mais para o declínio da alquimia. Era um lembrete contundente de como a inovação podia ser sufocada pela tradição e pela mentalidade fechada. Pelo que vejo, mestre Harry, você está prestes a mergulhar em um mundo que a maioria em Hogwarts nem ousaria folhear em seus livros didáticos, brincou Nigel, com a voz carregada de entusiasmo. Imagine só o direito de se gabar. Ah, você conseguiu transformar uma xícara de chá em um rato? Que bonitinho!
Eu passei o verão inteiro tentando transformar chumbo em ouro. Acho que isso significa que não posso simplesmente passar o verão comendo sorvete e pegando um bronzeado, respondeu Harry, com um tom de humor evidente até para ele mesmo. Em vez disso, vou transformar metais em ouro. Ou pelo menos tentar não me transformar em uma estátua de ouro. A risada de Nigel pareceu ecoar na mente de Harry. Bem, se você conseguir se transformar em uma estátua, certifique-se de que seja uma pose lisonjeira. Você não quer que as gerações futuras se maravilhem com a visão de Harry Potter para sempre com cara de quem vai espirrar. Harry não conseguiu conter o riso ao ver a imagem que Nigel pintou. Vou guardar isso na memória. Talvez eu pratique minha pose de herói, só por precaução. Que tal uma espada apontando para o céu com a outra mão na cintura? Ah, aí está o espírito. Imagine só, daqui a séculos bruxos e bruxas visitarão o castelo de Flamel não apenas para prestar homenagem ao grande alquimista, mas para contemplar o heróico Harry Potter, o maior espadachim do mundo. É coisa de lenda, comparável ao rei dos piratas, disse Nigel, com a voz transbordando de divertimento. Harry balançou a cabeça, ainda rindo baixinho. Vamos tentar contribuir para a história da magia de uma forma um pouco menos permanente, que tal? Na manhã seguinte, Harry juntou-se a Nicholas e Perenelle à mesa do café da manhã, onde os elfos domésticos haviam preparado uma refeição suntuosa. Perenelle, com uma simpatia que parecia iluminar ainda mais o cômodo já ensolarado, perguntou se ele estava confortável. Dormiu bem, Harry? Espero que o quarto tenha sido do seu agrado. Harry assentiu com a cabeça, agradecido pela hospitalidade. Sim, obrigado. O quarto era muito confortável. Dormi bem, respondeu, tomando um gole de chá. Que ótimo ouvir isso. Temos muitos planos para hoje, mas primeiro, o café da manhã, disse Perenelle com um sorriso, apontando para a mesa farta à sua frente. Ao começarem a refeição, Harry não pôde deixar de se impressionar com a variedade de comidas apresentadas. Parecia que os Flamel queriam garantir que ele começasse o dia de barriga cheia. Entre uma mordida e outra no crumpet, Harry perguntou, o que temos planejado para hoje? Nicholas, após terminar de comer, respondeu, vamos começar com uma visão geral básica da alquimia, os princípios, a história e seu significado. É importante entender os fundamentos antes de nos aprofundarmos nos aspectos práticos. Harry assentiu com a cabeça, ansioso para começar. Estou ansioso por isso. Alquimia sempre me pareceu um assunto tão misterioso. Perenelle sorriu. É verdade, mas também é incrivelmente fascinante. Você vai descobrir que há muito mais do que a busca por transformar chumbo em ouro. Capítulo 165. Nas profundezas de Hogwarts, o escritório do diretor estava envolto em uma atmosfera de expectativa. Fawkes, a majestosa fênix, estava empoleirada em seu canto habitual, observando a cena com olhar atento. 3 bruxos conversavam animadamente, suas presenças projetando longas sombras na sala pouco iluminada. Alvo Dumbledore, com seu brilho característico nos olhos, travava uma profunda discussão com o lendário alquimista Nicolas Flamel. A troca de palavras era marcada por respeito mútuo e curiosidade. O menino pegou? Perguntou Dumbledore, com a voz carregada de preocupação e curiosidade. A resposta de Nicolas Flamel foi ponderada, seu sorriso eterno e inabalável. Não tenho certeza, admitiu, com um toque de divertimento na voz. Dumbledore, tentando decifrar a expressão enigmática de Flamel, inclinou-se ligeiramente para a frente. Não era coisa real, era? Flamel deu uma risadinha suave, um som que parecia ressoar com séculos de sabedoria. Albus, desde quando eu arrisquei algo tão significativo quanto a pedra filosofal nas mãos de alguns jovens, respondeu ele, suas palavras sendo ao mesmo tempo uma leve repreensão e um testemunho de sua cautela. Dumbledore não pôde evitar uma pontada de irritação misturada com admiração. Flamel, com sua vasta experiência, tinha todo o direito de chamá-lo de jovem, apesar da própria experiência de Dumbledore com 2 vidas humanas. Dumbledore ignorou o sorriso perspicaz do homem, que o fez lembrar de seus tempos de juventude. Quando estava sob a tutela de Nicolas Flamel com seu melhor amigo na época, e agora seu maior rival, Nicolas sempre os observava como agora. Era como se seus olhos oniscientes pudessem detectar tudo, não deixando nada passar despercebido. Você vai acolhê-lo? Perguntou Albus. Nicolas assentiu com a cabeça. O garoto é um gênio raro em poções e transfiguração. Mais do que você, disse com um sorriso zombeteiro, observando a expressão de Albus. Como esperava, o velho ainda parecia ofendido. Nicolas sempre comparava Albus com seu outro aluno da época, e ambos eram tão competitivos. Ah, os bons tempos, pensou Flamel. Além disso, ele é do mundo trouxa. Não só não tem preconceitos contra a ciência trouxa, como também é bastante versado nela. Albus ficou chocado. Você já visitou a escola dele no lado trouxa? Ele estava surpreso, pois também havia visitado a escola de Harry algumas vezes, mas todos os professores diziam que Harry era um caso perdido, já que todas as suas provas eram medíocres. Nicolas deu uma risadinha. As notas dele nas provas eram sempre 50. Nem um ponto a mais, nem a menos. Só 50. O que isso significa, Albus? Albus ponderou. Significa que ele está tirando notas medianas de propósito. Para passar despercebido? Exatamente, confirmou Nicolas. Ele tem escondido suas verdadeiras capacidades. Parece que o garoto entende o valor de manter um perfil discreto. A expressão de Albus tornou-se pensativa. Ele deve ter tido seus motivos. Os Dursleys, eles não são gentis com ele. De fato, uma infância difícil pode forjar uma resiliência e astúcia notáveis, comentou Nicolas. Harry tem potencial para ser extraordinário, Albus. Com a orientação adequada, ele poderia alcançar uma grandeza além das nossas expectativas. Dumbledore assentiu lentamente. Espero que sim, mestre. Espero que sim. Fawkes observava com interesse a conversa entre Albus Dumbledore e Nicolas Flamel.
O escritório do diretor estava tenuemente iluminado, adicionando um toque de mistério à troca de palavras. Nicolas Flamel, com sua aura de sabedoria atemporal, levantou-se e aproximou-se de Fawkes. A majestosa fênix estremeceu involuntariamente, pressentindo a profunda presença do lendário alquimista. Flamel estendeu uma mão gentil, sua voz calorosa e quase brincalhona. Que criatura magnífica você é! Enquanto acariciava a fênix, Fawkes pareceu se enfeitar sob seu toque. Albus observava, sem sequer cogitar a possibilidade de Nicolas se queimar. Ele conhecia seu antigo mentor muito bem. Aquele era um homem que havia domado coisas muito mais perigosas do que um pássaro mágico. Sua espécie é bastante afortunada, disse Nicolas diretamente a Fawkes. Seus ancestrais foram recompensados com a imortalidade por seus serviços, e agora todos os membros de sua raça podem escapar da morte através do renascimento pelas chamas. Albus prestou muita atenção a essa interação. As palavras de Flamel carregavam um peso de história e conhecimento. Uma lembrança das magias ancestrais das quais até mesmo os maiores magos da atualidade ainda estavam aprendendo. Velho senhor, começou Dumbledore, com tom respeitoso, tem certeza de que quer acolher o jovem Harry sob sua proteção? Ele é talentoso, mas também imprevisível. Flamel sorriu, os olhos brilhando com divertimento e um desafio silencioso. Grindelwald e Albus, eu aceitei vocês dois como alunos, não aceitei? Harry certamente não é mais imprevisível do que vocês dois eram. Dumbledore pareceu querer dizer algo, mas no fim, não disse nada. Observou Nicolas acariciar Fawkes, que se arrumou alegremente sob seu toque. Quando Nicolas se virou para ele com um sorriso, Dumbledore suspirou. Bem, foi um prazer ver vocês dois. Está na hora de eu voltar. Afinal, preciso retornar e ensinar meu novo aluno, disse Nicolas com uma risadinha, e então desapareceu. Dumbledore não se surpreendeu. Na presença de Nicolas Flamel, a palavra impossível parecia perder o sentido. Fawkes também pareceu relaxar, como se o ar estivesse mais fresco agora. Não foi tão ruim assim, murmurou Dumbledore para si mesmo, repetindo em seguida com mais convicção. Não foi mesmo. Fawkes fechou os olhos, já acostumado aos devaneios de seu mestre, e começou a cochilar. Espero que o menino que sobreviveu não se desvie do nosso plano, suspirou Dumbledore. Se ele o fizer, simplesmente criaremos outro caminho para ele. Nas profundezas da floresta albanesa, um espectro rondava, alimentando-se de diversos animais para sobreviver. O outrora temido Lorde das Trevas, Voldemort, havia caído em desgraça, reduzido a caçar roedores e beber seu sangue para se agarrar à existência. Sua forma era pouco mais que uma sombra, um lamentável remanescente de seu antigo poder. A mente de Voldemort fervilhava de raiva e ódio ao se lembrar do garoto que causará sua queda. Como aquele garoto me queimou daquele jeito? Sibilou ele com a voz repleta de indignação. Era essa a magia da profecia? Seu encontro com Harry Potter o deixará com mais perguntas do que respostas. O mero toque do garoto lhe infligiu dor, algo que nenhuma outra magia conseguirá. Os olhos carmesins de Voldemort brilhavam com malevolência enquanto ele ponderava sobre esse mistério. A profecia mencionava um poder que o Lorde das Trevas desconhece. Será que é algo que nem mesmo eu sei? Ele caminhava pela floresta, seus pensamentos consumidos por esse enigma. Todas as criaturas que encontrava eram vítimas de sua fúria, sua força vital drenada para sustentar sua existência miserável. Descobrirei esse poder, jurou ele, e destruirei o garoto que o possui. Enquanto Voldemort continuava sua caçada, seus pensamentos se voltaram para seus fiéis seguidores. Ele precisava da ajuda deles para recuperar sua antiga força. Comensais da morte, pensou com desgosto. Esses traidores sem espinha dorsal pagarão por sua covardia. Mas por ora, até mesmo a servidão do mais humilde rabicho poderia ser útil. Ele precisava de servos leais para ajudá-lo a retornar ao poder, e sabia que muitos comensais da morte ainda espreitavam nas sombras, aguardando o chamado de seu mestre. A jornada de Voldemort pela floresta não foi isenta de perigos. As criaturas mágicas que habitavam aqueles bosques eram ferozes e imprevisíveis. Mas em seu estado debilitado, ele não tinha muita escolha a não ser correr o risco. Preciso encontrar uma maneira de restaurar meu corpo, murmurou ele, sua voz pouco mais que um sussurro. Preciso de um hospedeiro, um receptáculo para habitar até que eu possa recuperar minhas forças. A ideia de possuir outro ser o repugnava, mas o desespero o impulsionava. Ele precisava de um plano, uma maneira de ganhar tempo até encontrar uma solução mais permanente. Talvez haja um mago por estas bandas, refletiu. Alguém tolo o suficiente para se aventurar nestas florestas e cair na minha armadilha. Sua mente fervilhava de possibilidades, cada uma mais sinistra que a anterior. Ele recuperaria seu poder, não importava o preço. E quando o fizesse, faria o mundo tremer mais uma vez. Harry Potter, sussurrou ele, com a voz carregada de veneno. Sua hora chegará. E quando chegar, você desejará nunca ter nascido. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 166. Ao terminar o café da manhã na casa de Flamel, Harry sentiu uma crescente expectativa dentro de si. A oportunidade de aprender com figuras tão lendárias do mundo bruxo não era algo que ele encarasse levianamente. Levando Harry para uma sala de estudos que parecia saída do sonho de um alquimista. Nicolas Flamel começou as aulas do dia com uma grandiosidade que fazia jus à lenda que o acompanhava. A sala era forrada de prateleiras repletas de artefatos arcanos e pergaminhos antigos. Um grande quadro negro ficava na frente, e diversos aparelhos alquímicos estavam meticulosamente dispostos ao redor da sala, cada peça brilhando sob a luz suave que filtrava pelas altas janelas. Alquimia, Harry, não é meramente a transformação da matéria, começou Nicolas, sua voz ecoando levemente na sala de teto alto. É a compreensão da própria essência da magia e da ciência, entrelaçadas ao longo dos tempos. Hoje começaremos com os fundamentos. Harry, com o caderno à mão, ouviu atentamente enquanto Flamel pegava um pedaço de giz e esboçava um diagrama simples que ilustrava os princípios básicos da alquimia.
A alquimia situa-se na fronteira entre o que muitos chamam de magia e ciência, explicou Flamel. É a antiga arte de transformar a matéria, de aperfeiçoar as substâncias. No seu âmago estão princípios que regem o mundo natural e a nossa interação com ele. Respirando fundo, Nicolas Flamel escreveu a primeira lei da alquimia no quadro negro, Lei da Troca Equivalente, e começou a explicá-la com uma clareza segura que fazia até mesmo um princípio tão complexo parecer acessível. Esta lei fundamental, começou ele, enquanto seu giz desenhava suavemente os símbolos que a acompanhavam. Postula que nada pode ser ganho sem antes dar algo de valor equivalente. No reino da alquimia, não é apenas uma diretriz filosófica, mas uma restrição prática que governa todas as nossas transformações. Harry, com a pena içada sobre o caderno, escrevia diligentemente, a mente a 1000 por hora tentando acompanhar as implicações. Essa lei era a espinha dorsal da teoria alquímica, reminiscente das leis de conservação da física trouxa, mas imbuída de um raciocínio distintamente mágico. Flamel prosseguiu. Por exemplo, se alguém deseja criar ouro a partir do chumbo, o alquimista deve fornecer algo de valor equivalente à diferença em seu valor intrínseco. Isso pode ser energia mágica, materiais adicionais ou até mesmo um fragmento da própria alma do alquimista, embora eu não recomende esta última opção. Harry assentiu com a cabeça, a compreensão começando a surgir. Não se tratava apenas de trocar uma coisa por outra. Tratava-se de manter um equilíbrio cósmico que refletisse as leis naturais que ele aprenderá nas aulas de ciências trouxas. Flamel então passou para o próximo ponto, escrevendo Lei da Consistência Material no quadro. Esta lei determina que devemos respeitar a natureza fundamental da matéria. Não podemos criar nem destruir elementos, podemos apenas transformá-los usando o que já está presente. Essa lei fez Harry se lembrar das aulas de transfiguração em Hogwarts, onde a professora McGonagall frequentemente os lembrava de que transformação não era criação a partir do nada. Tomemos, por exemplo, a transformação da água em vinho, ilustrou Flamel enquanto desenhava diagramas de estruturas moleculares que mudavam de forma. Não estamos criando vinho do nada. Estamos rearranjando a estrutura molecular da água e complementando-a com compostos necessários presentes no ambiente ou fornecidos pelo alquimista. Harry anotava cada palavra, seu cérebro trabalhando freneticamente para conectar aquilo com o que ele sabia sobre poções e feitiços. À medida que avançavam para a lei do limite da transmutação, o tom de Flamel assumiu uma tonalidade sóbria. A alquimia é poderosa, mas não onipotente. Ela está sujeita às mesmas leis que governam a própria magia. Não podemos criar vida, nem podemos restaurá-la. Isso foi um lembrete contundente das limitações da magia, um tema frequentemente ignorado na comunidade mágica. A criação de homúnculos, como você deve ter lido, é possível, observou Flamel, percebendo a expressão intrigada, porém ligeiramente horrorizada, de Harry. No entanto, essas criaturas não estão verdadeiramente vivas. Elas imitam a vida por meio de uma simulação complexa de processos biológicos. A discussão sobre homúnculos, embora fascinante, deixou Harry um pouco arrepiado. As ramificações éticas eram vastas e obscuras. Em seguida, Flamel introduziu a lei do equilíbrio alquímico, enfatizando a necessidade de equilíbrio em todos os processos. Assim como na natureza, onde não há ação sem reação, a alquimia exige equilíbrio. Um alquimista deve ter muito cuidado para não desequilibrar essa balança, para que as consequências não se tornem imprevisíveis. Isso fez Harry se lembrar do delicado equilíbrio dentro dos ecossistemas que ele havia estudado em biologia. Perturbar um componente geralmente tinha efeitos em cascata. E finalmente concluiu Flamel com a lei do sacrifício e do ganho. Esta lei nos lembra que a transformação alquímica não é apenas um processo físico, mas também espiritual. A intenção do alquimista e o conhecimento à sua disposição influenciam diretamente o resultado. Erros de intenção ou ignorância das propriedades dos materiais podem levar a resultados desastrosos. Escrevendo a última lei, Lei da Intenção e do Conhecimento no quadro negro, Nicolas Flamel bateu 3 vezes nele, virando-se para Harry com um olhar de séria contemplação. Esta última lei é frequentemente negligenciada pela comunidade mágica, mas é crucial, explicou ele, fixando o olhar em Harry. Você conhece jogos eletrônicos trouxas, Harry? Harry assentiu com a cabeça, um tanto surpreso que Nicolas Flamel soubesse sobre eles, mas então lembrou-se de que a alquimia, assim como a ciência, muitas vezes se assemelhava aos avanços tecnológicos. Sim, já ouvi falar deles, respondeu, intrigado com o rumo que a comparação tomaria. Nesses jogos de RPG, magos e personagens mágicos têm um atributo chamado sabedoria, que afeta significativamente suas habilidades, continuou Flamel. Essa é uma maneira simplificada de entender essa lei, a lei da intenção e do conhecimento. Assim como a sabedoria nesses jogos afeta a eficácia com que um personagem pode lançar feitiços ou preparar poções, na alquimia, seu conhecimento e intenção, sua compreensão dos processos e seu foco, influenciam muito o resultado. Flamel fez uma pausa para que Harry assimilasse a analogia, e então acrescentou, garanto-lhe que o conhecimento, a sabedoria, a informação que você armazena em sua mente, não são insignificantes. Elas têm um impacto profundo no sucesso das operações alquímicas. Harry rabiscava anotações enquanto Flamel explicava a lei. Pense no conhecimento como uma ferramenta. Quanto mais refinada a ferramenta, mais preciso o trabalho que ela pode realizar. A alquimia não se resume a seguir receitas ou usar os ingredientes certos. Trata-se de entender o porquê por trás de cada etapa, prever como diferentes substâncias irão interagir com base em suas propriedades e usar esse conhecimento para manipular o resultado. Sua intenção, ou foco com que você aborda a alquimia, também desempenha um papel crucial. Não se trata apenas de querer ter sucesso, trata-se de se comprometer totalmente com o processo.
Entender o que cada etapa envolve e estar mentalmente preparado para as reações, tanto esperadas quanto inesperadas. Flamel afastou-se do quadro negro e dirigiu-se a uma mesa onde estavam expostos diversos instrumentos e substâncias alquímicas. Vamos colocar isso em prática. Começaremos com uma aplicação simples, disse ele, pegando um pequeno frasco contendo um líquido prateado. Harry observava atentamente enquanto Flamel colocava o frasco sobre a mesa. Começaremos com os 4 elementos clássicos: fogo, água, ar e terra. Estes são a base da alquimia e de muitas formas de magia, explicou Flamel enquanto organizava 4 frascos distintos à sua frente, cada um com seu respectivo rótulo. Primeiro vamos sentir os elementos, continuou Flamel, destampando a garrafa com o rótulo terra. Ele espalhou o conteúdo, um punhado de terra rica e escura, em um prato transparente. Coloque a mão sobre a terra e sinta sua essência. Harry hesitou por um instante antes de estender a mão. Sentiu uma energia fria e reconfortante emanando do solo. Era uma sensação estranha, quase calmante, que o fez lembrar das aulas de herbologia em Hogwarts. Ótimo, observou Flamel, notando a expressão concentrada de Harry. Agora, tente com os outros elementos. Harry passou a mão sobre a água, sentindo uma energia fluida e adaptável, depois sobre o ar, sentindo uma leve vibração que lhe causava cócegas, e finalmente sobre o fogo, que lhe enviou um formigamento quente e vibrante pelo braço. Compreender essas energias é crucial. Elas não são apenas materiais, mas símbolos de princípios mais profundos, disse Flamel, com sua voz carregada de sabedoria. A alquimia trata de equilíbrio e transformação, utilizando esses princípios. Capítulo 167. Flamel então indicou a Harry a próxima parte da lição. Agora para um exercício prático. Vamos misturar esses elementos em uma poção controlada para observar os efeitos da interação entre eles. Pegando um pequeno caldeirão da prateleira, Flamel despejou nele partes iguais de água e terra. Essa mistura simboliza a fusão da solidez e da adaptabilidade. Trata-se de encontrar a harmonia entre o rígido e o fluido, explicou ele enquanto aquecia suavemente o caldeirão com um gesto da mão. A alquimia é uma magia lenta, Harry. É ponderada. Cada adição ou mudança de temperatura pode alterar o resultado drasticamente, aconselhou Flamel enquanto adicionava uma pitada de pó de elemento fogo, um pó brilhante e cintilante, ao caldeirão. A mistura dentro do caldeirão começou a borbulhar levemente, emitindo um brilho suave e dourado. Observe como o elemento fogo transforma a mistura, energizando os outros elementos e alterando a natureza da poção, observou Flamel. Harry assentiu com a cabeça, anotando algumas coisas. A interação foi fascinante, uma demonstração vívida das leis que Flamel havia descrito. Agora tente você, disse Flamel, dando um passo para trás e apontando para um segundo caldeirão. Misture ar e água e observe. Harry despejou a água e acenou com a mão para atrair o elemento ar, visível como um vapor cintilante, para dentro do caldeirão. Inicialmente, a superfície da água apenas ondulou levemente, mas à medida que Harry se concentrava com mais intensidade, imitando a maneira como Flamel havia modulado sua energia mágica, as ondulações se transformaram em pequenas ondas. Excelente, disse Flamel. Você está percebendo como equilibrar as energias. O elemento ar está intensificando a fluidez da água, tornando-a mais dinâmica. Ao longo da aula, Harry experimentou combinar diferentes elementos, descobrindo em primeira mão como a alteração das proporções e a sequência de adição afetavam os resultados. Os exercícios práticos não só reforçaram sua compreensão das propriedades dos elementos, mas também de como elas poderiam ser manipuladas para alcançar o equilíbrio desejado. Essa é a essência da alquimia, Harry, concluiu Flamel ao finalizarem os exercícios. Trata-se de compreender e manipular as energias fundamentais do mundo para criar algo novo e equilibrado. Harry limpou sua área de trabalho, profundamente intrigado pelas lições da manhã. É muita coisa para assimilar, mas é realmente interessante, admitiu, olhando para a variedade de frascos e ingredientes ainda dispostos sobre a mesa. Flamel sorriu, com um brilho de satisfação nos olhos. Você está indo bem. A alquimia pode parecer complexa no início, mas como qualquer magia, torna-se mais clara com a prática. Ele então explicou, embora tenhamos falado deles como meros 4 estados diferentes da matéria, plasma para o fogo, sólido para a terra, líquido para a água e gasoso para o ar, as implicações filosóficas são bastante profundas. Cada um representa não apenas um estado físico, mas também um aspecto fundamental do mundo, conforme compreendido pela tradição alquímica. Flamel prosseguiu, descrevendo as características e os significados simbólicos de cada elemento no contexto da alquimia. A terra é fria e seca, simbolizando solidez, estabilidade e fisicalidade. Representa o corpo ou a matéria base sólida de uma substância, essencial para a estrutura e o fundamento de qualquer criação alquímica. A água, por ser fria e úmida, simboliza fluidez, intuição e emoções. Ela atua como meio de transformação, capaz de dissolver e fundir substâncias, facilitando assim os processos alquímicos que levam a novas criações. O ar, quente e úmido, simboliza o intelecto, a vida e a iniciação. Na alquimia, representa o sopro da vida, a força inicial que integra e anima os elementos. É essencial para iniciar as reações que levam à transformação. O fogo, quente e seco, simboliza a vontade, a energia e a transformação. É o principal agente de transformação na alquimia, fornecendo o calor e o fervor necessários para impulsionar as reações alquímicas. Harry assentiu com a cabeça, absorvendo a profundidade da informação, seu caderno se enchendo de anotações sobre cada descrição. Então, esses elementos não são apenas substâncias físicas, mas estão imbuídos de significados simbólicos que orientam seu uso na alquimia? Exatamente, Harry, respondeu Flamel, satisfeito com a rápida compreensão dos conceitos por parte do rapaz. A alquimia envolve tanto a compreensão desses fundamentos filosóficos quanto o manuseio das substâncias físicas. Essa dupla consciência ajuda o alquimista a manipular os elementos para alcançar transformações não apenas físicas, mas também metafísicas.
Flamel olhou profundamente nos olhos de Harry, seu olhar penetrante como se pudesse ver as engrenagens girando na mente do jovem bruxo. Em seguida, gostaria de participar de uma troca filosófica de ideias com você, se não se importar? Perguntou com a voz firme e convidativa. Harry, sentindo uma mistura de expectativa e nervosismo, assentiu com a cabeça. Sim, eu gostaria, respondeu, com a curiosidade aguçada pela ideia de discutir filosofia com alguém tão experiente quanto Nicolas Flamel. Excelente, disse Flamel com um pequeno sorriso. Vamos começar com um tópico simples, porém profundo, a natureza da existência. Diga-me, Harry, o que você acha que define a essência do ser? É meramente a existência física ou há algo mais além disso? Harry pensou por um momento antes de responder. Acho que a existência vai além da mera presença física. Tem a ver com consciência, com percepção, com estar consciente de si mesmo e do que o rodeia. Flamel assentiu com aprovação. Muito perspicaz, Harry. A consciência realmente desempenha um papel crucial na existência. Ela separa o animado do inanimado. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais. Como você acha que a magia se encaixa nessa estrutura da existência? Harry, intrigado com o rumo da conversa, respondeu. A magia, suponho, amplia nossa compreensão da existência. É uma ferramenta que expande nossa percepção do que é possível, ultrapassando os limites do mundo físico. De fato, continuou Flamel com os olhos brilhando de alegria pelo debate intelectual. A magia não é apenas um conjunto de feitiços ou truques, mas um aspecto fundamental da realidade que interage com a consciência do usuário. Essa interação entre a magia e a intenção do mago pode alterar a realidade, o que nos leva a questionar a própria natureza da verdade. O que é real, em um mundo onde a magia pode remodelar a existência? Harry fez uma pausa, absorvendo as palavras de Flamel. Então, a realidade é subjetiva, alterada por nossas percepções e pela magia? Exatamente, disse Flamel, recostando-se na cadeira. E isso nos leva ao conceito de tempo. O tempo é frequentemente percebido como linear, um fluxo constante do passado para o futuro. Mas considere o tempo no contexto da magia. A magia poderia alterar o próprio tempo? O que isso implicaria sobre nossa percepção da realidade? A mente de Harry trabalhava a mil enquanto ele considerava as possibilidades. Se a magia pode alterar o tempo, então toda a nossa compreensão de causa e efeito, de história, até mesmo de destino, poderia ser posta em questão. Flamel assentiu. Exatamente, Harry. Agora vamos considerar a morte. No mundo mágico, a morte é frequentemente vista como mais um estágio da existência, especialmente com fantasmas como evidência de alguma forma de vida após a morte. Como você acha que isso afeta nossa compreensão da própria vida? Harry sentiu um arrepio ao refletir sobre a questão. Isso sugere que a vida, assim como a realidade, não é finita. É mais fluida e talvez a morte não seja um fim, mas uma transformação. Muito bem dito, respondeu Flamel com expressão pensativa. A morte como transformação e não como término levanta muitas questões filosóficas e éticas. O que significa viver se a vida é apenas uma fase? Isso altera nossas obrigações morais? E como a magia influencia essas transições? Essas perguntas fizeram Harry refletir sobre suas próprias experiências com a morte e a magia, particularmente as perdas que havia sofrido e as maneiras pelas quais a magia tanto o ajudou quanto complicou seu luto. Capítulo 168. Vamos discutir a natureza da própria magia, disse Flamel, mudando de assunto. A magia é uma força que interage com os reinos físico e espiritual, considerando o que discutimos. Você acredita que a magia é uma parte natural do mundo ou algo que desafia a ordem natural? Harry refletiu profundamente sobre a questão. Acho que a magia é uma parte natural do mundo. Ela segue suas próprias leis, assim como a física no mundo trouxa. Não se trata de desafiar a ordem natural, mas sim de seguir um conjunto diferente de regras que ainda estamos tentando compreender completamente. Flamel sorriu, com um toque de alegria nos olhos. A magia, Harry, não é tão previsível quanto a ciência. Ela tem seus caprichos, seus humores e sim, um pouco de arrogância, se me permite dizer. Harry ficou surpreso com as palavras de Flamel, não esperando tal caracterização da magia de alguém que dominava suas profundezas. No fundo da sua mente, Nigel zombou, como se esse velho tolo entendesse a verdadeira natureza da magia. Uma mera ferramenta falando sobre assuntos que estão além da sua compreensão. Harry ficou surpreso com o tom de Nigel. Não era o sarcasmo de sempre, mas algo mais próximo da irritação, embora Harry não tivesse certeza. Flamel, aparentemente alheio à interação nos pensamentos de Harry, prosseguiu. A magia, assim como os conceitos abstratos de tempo e morte, interage com os reinos físico e espiritual de maneiras complexas. Através da crença e da intenção, essas ideias abstratas podem se manifestar de maneiras muito reais. Considere o patrono e as formas animagas, Harry. Você sabe por que elas assumem formas específicas? Harry assentiu com a cabeça, intrigado com o rumo que aquela conversa estava tomando. A forma de um patrono ou de um animago reflete o eu interior do conjurador, sua alma, por assim dizer, explicou Flamel. É uma manifestação direta da natureza e das crenças mais íntimas de alguém. É a magia respondendo à própria essência da pessoa. Mas como toda magia, não se trata simplesmente do que queremos ou acreditamos superficialmente. Há uma interação mais profunda em jogo, que conecta nosso espírito às energias mágicas ao nosso redor. Flamel acrescentou então. Muitos acreditam que antigos lugares mágicos ganham consciência ao longo do tempo por meio da crença, da magia e de outros conceitos abstratos. Você já ouviu falar de lugares sendo referidos no feminino, como ela? Harry assentiu com a cabeça, sim, como Hogwarts, ou até mesmo países e a própria Terra às vezes. Flamel assentiu com aprovação. Excelentes exemplos.
Esses lugares podem ou não ter adquirido consciência ao longo de milênios através do acúmulo de crenças, energias mágicas e desejos profundamente enraizados dos seres que os habitam. Muitos bruxos e bruxas juram que Hogwarts está viva e os auxiliou de diversas maneiras. Talvez estejam certos, ou talvez seja nosso desejo de personificar aquilo que nos é caro. Uma coisa é certa, porém, em casos extremos, ideias abstratas podem se coalescer em um espírito e adquirir consciência. Harry absorveu o conceito, intrigado pela profundidade filosófica que Flamel oferecia sobre a natureza dos lugares e da própria magia. Então, lugares como Hogwarts podem realmente ser sencientes? Perguntou ele, buscando esclarecimentos. Talvez, respondeu Flamel, dando de ombros levemente. Sensibilidade é um conceito complexo, Harry. Não se trata apenas de consciência, mas também de interação e adaptação. Se Hogwarts parece responder às necessidades de seus habitantes, não podemos considerá-la, de certa forma, consciente? E se for esse o caso, o que isso diz sobre a própria magia, que ela não é apenas uma ferramenta, mas uma entidade viva? Flamel, observando a expressão contemplativa de Harry, prosseguiu. Considere como falamos da magia como uma força com humores e desejos. Alguns no mundo bruxo a tratam quase como uma divindade. No entanto, essa antropomorfização pode obscurecer a verdadeira natureza da magia, reduzindo-a a mero capricho ou fantasia. Harry sentiu um tom de cautela vindo de Nigel ao ouvir aquelas palavras, um lembrete silencioso de que a magia, embora não fosse senciente no sentido humano, possuía uma profunda complexidade que merecia respeito, não desprezo. Mas a magia tem regras, retrucou Harry. Aprendemos feitiços e poções com instruções e ingredientes específicos. Isso não implica uma estrutura em vez de arbitrariedade? Os olhos de Flamel brilharam com um desafio intelectual. Ah, mas pense nisso, Harry. Esses feitiços e poções não poderiam ser comparados a receitas de um livro de culinária? Seguir uma receita pode resultar em um bolo, mas alterá-la pode gerar algo igualmente delicioso ou desastroso. A magia permite a criatividade, e sua estrutura não é rígida, mas fluida como a água. Harry assimilou a ideia, a analogia combinando com suas experiências. Nigel, no entanto, zombou da simplificação, sua voz como uma cutucada seca nos pensamentos de Harry. Ah, esplêndido. Daqui a pouco, ele vai dizer que você pode substituir o açúcar por sal, porque eles têm a mesma aparência. Espero que suas habilidades em fazer poções sejam mais afiadas do que as analogias culinárias dele. Ignorando o comentário de Nigel, Harry perguntou. Então a magia é estruturada, mas flexível? Ela se adapta à vontade e à intenção do bruxo? Exatamente, confirmou Flamel. E sua intenção, seu desejo de compreender e utilizar a magia de forma responsável, molda o resultado de seus esforços mágicos mais do que você imagina. A conversa mudou de rumo quando Flamel guiou Harry até um pequeno e intrincado dispositivo sobre uma mesa próxima. Vamos aplicar esses conceitos, certo? Este é um conversor alquímico. Ele transforma materiais, mas a transformação depende muito do foco e da intenção do operador. Harry examinou o dispositivo, observando sua complexa disposição de runas e pedras preciosas. Como funciona? Perguntou, curioso sobre a aplicação prática da discussão filosófica que haviam tido. Flamel sorriu, com um brilho de entusiasmo nos olhos. Por que não descobrimos juntos? Pense em algo que você queira criar, algo simples, talvez uma rosa de prata. Concentre-se nessa imagem e no seu desejo de criá-la. Harry concentrou-se, visualizando a rosa com a maior clareza possível, sentindo o desejo de vê-la tornar-se realidade. Colocou um pedaço de metal comum no conversor, sem jamais perder a concentração. Flamel observou atentamente e assentiu com a cabeça. Agora, ative o dispositivo. Harry obedeceu e com um zumbido baixo a máquina ganhou vida. Momentos depois, onde antes havia um pedaço de metal, agora jazia uma rosa prateada perfeitamente formada, com as pétalas brilhando sob a luz suave. Flamel olhou para a rosa com admiração. Eu sabia que você tinha grande imaginação e intenções, Harry, mas isso superou minhas expectativas. Não é à toa que você é tão habilidoso em transfiguração. Harry, sentindo-se um pouco constrangido com o elogio direto, apenas deu uma risadinha em resposta. Eu apenas visualizei da melhor forma que pude. Acho que funcionou. De fato, sua capacidade de concentração e visualização tão clara é louvável, continuou Flamel, examinando a rosa de prata. No entanto, lembre-se de que a alquimia não se resume a criar objetos belos. Trata-se de compreender as leis mais profundas que regem essas transformações. Harry assentiu com a cabeça, a mente fervilhando com as implicações de seu sucesso. Então, é como usar transfiguração, mas com uma compreensão mais profunda de por que e como as mudanças ocorrem. Exatamente, respondeu Flamel. A alquimia nos ensina sobre as estruturas subjacentes da matéria e da magia. Ela nos ensina que os reinos físico e mágico estão interligados, que nossas intenções podem moldar a realidade. Os olhos de Flamel brilhavam com fervor enquanto ele continuava. O segredo, Harry, é dominar a magia. Não se deixe intimidar por suas complexidades. A magia é apenas uma ferramenta que deve servi-lo, não governá-lo. Harry escutou, sentindo a presença de Nigel se agitar. Tudo bem, respondeu Harry cautelosamente, percebendo o sutil desprezo que Flamel nutria pela natureza bruta e informe da magia. Flamel, pegando uma varinha fina que brilhava com uma luz própria, acenou com ela casualmente. A magia em sua forma bruta é indomável, caótica. Cabe ao portador moldá-la, transformá-la em algo útil, considere-a um cavalo indomável que precisa ser domado. Harry assentiu com a cabeça, compreendendo a analogia, mas sentindo um certo desconforto com a ideia de quebrar algo, particularmente algo tão fundamentalmente selvagem quanto a magia. Harry observou Flamel continuar. Sua capacidade de visualizar e criar a rosa de prata é um excelente exemplo. Você pegou energia mágica bruta e a moldou, a controlou. Isso é verdadeira maestria, controle. Mas a magia não é mais do que apenas controle? Perguntou Harry com sinceridade.
A imprevisibilidade da magia, sua capacidade de surpreender, não é também o que a torna mágica? Flamel deu uma risadinha, um som que carregava um toque de condescendência. Surpresa é coisa de criança em festas, Harry. O verdadeiro poder vem da previsibilidade e do controle. Essa é a base da alquimia e deveria ser a base de toda a prática mágica. Harry franziu ligeiramente a testa, o resmungo de Nigel ecoando em seus pensamentos. Sim, porque quem gosta de uma surpresa? Daqui a pouco, tenho certeza de que ele estará vendendo ingressos para ver tinta secar. Capítulo 169. À medida que a aula avançava para exercícios mais práticos, a insistência de Flamel no controle e na previsibilidade continuava a permear seus ensinamentos. Ele apresentou a Harry vários processos alquímicos, cada um mais controlado e estruturado que o anterior. Flamel concluiu com um tom severo na voz. A ciência trata de previsão, Harry. A alquimia, porém, transcende a mera magia. Trata-se de dominar, domar e manter a magia sob seu controle. Cientificamente, se você fizer algo 1 milhão de vezes, deve esperar o mesmo resultado todas as vezes. A magia, no entanto, é frequentemente vista como imprevisível. É seu trabalho controlá-la. Mantenha essa mentalidade se quiser dominá-la. Harry franziu a testa, não gostando muito da descrição rígida da magia feita por Flamel. Havia um tom subjacente em suas palavras que ele não conseguia compreender, algo perturbador em sua visão da magia como uma força a ser dominada e controlada. A reação de Nigel foi incomumente forte, tingida de desagrado, semelhante ao seu desprezo pela adivinhação, mas mais intensa, sugerindo uma aversão profunda. Por que você tem a sensação de estar tentando aprisionar algo que deveria ser livre? Harry não pôde deixar de perguntar, seu tom refletindo seu conflito. Os olhos de Flamel se estreitaram ligeiramente. Controle, Harry, não se trata de aprisionar. Trata-se de compreender e navegar por suas complexidades com segurança. A magia desenfreada pode ser perigosa, assim como o fogo indomável pode queimar indiscriminadamente. Mas não é isso que torna a magia mágica. Harry retrucou, suas próprias crenças na magia entrando em conflito com a doutrina de Flamel. As surpresas, os resultados inesperados, não nos ensinam também? Surpresas são para amadores, retrucou Flamel secamente. Os verdadeiros magos controlam a magia, não se deixam levar por ela. Como alquimistas transformando chumbo em ouro, devemos aplicar conhecimento e habilidade precisos. Nigel interrompeu, com a voz carregada de ironia. Oh, esplêndido! Porque a espontaneidade é uma coisa tão terrível. Deus nos livre de desfrutarmos de um pouco de imprevisibilidade em nossas vidas. Harry sorriu brevemente ao ouvir o comentário de Nigel, apreciando o contraponto às opiniões rigorosas de Flamel. Flamel, interpretando erroneamente o sorriso de Harry como aquiescência, prosseguiu. Vamos prosseguir com uma demonstração prática. Vou mostrar a vocês a maneira correta de canalizar energias mágicas para a transmutação. À medida que avançavam pelos diversos exercícios alquímicos, a ênfase de Flamel na precisão e no controle permeava cada lição. Ele demonstrava meticulosamente a transformação de metais comuns em prata, cada passo calculado e desprovido de qualquer espontaneidade. Observe a estabilidade da reação quando controlada com precisão, destacou Flamel enquanto realizava uma transmutação impecável. A previsibilidade é a marca da maestria. Harry assentiu com a cabeça, seguindo os passos enquanto questionava internamente a falta de liberdade nos métodos de Flamel. Apesar de suas reservas, Harry tentou se concentrar nas habilidades técnicas que Flamel estava lhe ensinando. A precisão era impressionante, mas a rigidez parecia sufocante. A magia parecia quase sufocada, comprimida em moldes rígidos e desprovida de sua vivacidade. Vamos tentar algo de sua escolha, Harry. O que você gostaria de transmutar? Perguntou Flamel após várias demonstrações bem-sucedidas, porém banais. Harry pensou por um instante e então disse, que tal transformar esse ferro em madeira? A madeira tem uma essência completamente diferente. Não se trata apenas de mudar sua forma, mas também suas propriedades inerentes. Uma escolha desafiadora, reconheceu Flamel com expressão severa. Requer uma alteração profunda na estrutura interna do material. Vamos ver o quanto vocês entendem os princípios que discutimos. Harry concentrou-se com a intenção não apenas de ter sucesso na transmutação, mas também de infundir o processo com um pouco da espontaneidade que ele considerava essencial à magia. Ele visualizou o ferro amolecendo, a essência metálica dando lugar a uma madeirada, o ferro duro e frio brotando veios e texturas de madeira. Ao exercer sua vontade, a peça de ferro cintilou e lentamente, quase a contragosto sob o olhar desaprovador de Flamel, começou a se transformar em madeira. O produto final não era apenas madeira, tinha os padrões intrincados da casca e o tom quente do mogno, vibrante e cheio de vida. Técnica interessante, comentou Flamel secamente, mas considere a energia desperdiçada. O processo poderia ser mais eficiente. Talvez, admitiu Harry, mas veja o resultado, parece mais com madeira, não apenas tem a aparência. A voz de Nigel era quase jubilosa. Bravo, mestre Harry. Toma essa rigidez. Da próxima vez, vamos transformar as calculadoras dele em borboletas. Harry deu uma risadinha discreta, sua determinação se fortalecendo. Para ele, a magia não era apenas uma ciência, mas uma arte, que prosperava tanto na precisão quanto na intuição. Flamel, percebendo a leve rebeldia de Harry, mudou o foco da aula para aspectos mais teóricos, talvez numa tentativa de reforçar sua filosofia de controle. À medida que você avança, Harry, lembre-se de que a alquimia consiste em ultrapassar limites, respeitando as leis da natureza. Trata-se de equilíbrio, explicou Flamel ao finalizarem os exercícios práticos. Harry ouviu atentamente os ensinamentos de Flamel, mas manteve a mente cautelosa. Estava ali para aprender com uma das maiores mentes do mundo mágico sobre alquimia, não para ser doutrinado contra algo que amava apaixonadamente e desejava explorar a fundo. Para ele, a magia era infinita e ilimitada. Se fosse algo rígido e previsível como Flamel sugeria, Harry ficaria profundamente decepcionado.
acho que é o amor dos Potter pela liberdade falando dentro de mim, refletiu. Ao término das aulas da manhã, Harry e Nicholas se juntaram a Perenelle Flamel nos amplos jardins para o almoço. A serena beleza do jardim cativou Harry tanto quanto no dia anterior, com sua variedade de criaturas mágicas dóceis vagando pela exuberante flora. Enquanto se acomodavam em torno de uma charmosa mesa de madeira, o majestoso veado se aproximou, aceitando graciosamente petiscos da mão de Perenelle. A intimidade daquele momento com uma criatura tão selvagem encapsulava perfeitamente a magia do lar dos Flamel. Ele é lindo, não é? Comentou Perenelle enquanto o servo mordiscava sua oferenda. Ele é um residente destes jardins há anos. Harry ficou impressionado, não apenas com a docilidade do veado, mas também com a harmonia entre os elementos mágicos e naturais do jardim. Ele parece muito manso, comentou Harry, observando o veado. Perenelle sorriu. Sim, todas as criaturas aqui são assim. Elas sentem a tranquilidade do lugar. É um refúgio seguro para elas, como espero que seja para você. Enquanto começavam a comer, Harry, curioso sobre a conversa anterior, virou-se para o Sr. Flamel. O senhor mencionou que as formas de patrono e animago refletem o eu interior do conjurador, sua alma. Poderia explicar isso um pouco melhor? Perenelle, retomando a conversa no lugar de Nicholas, respondeu com um sorriso gentil. Bem, Harry, você já ouviu falar do plano astral? Harry balançou a cabeça com um interesse aguçado. O plano astral, continuou Perenelle, é uma dimensão da existência que se entrelaça com a nossa. É onde reside nossa verdadeira essência, além das limitações físicas deste mundo. Quando um bruxo conjura um patrono ou se transforma em sua forma animaga, ele acessa seu eu astral. Essas formas são manifestações de seus atributos de alma mais puros, projetados através de energia mágica. Nicholas assentiu, assumindo a explicação. Sua alma astral, ou eu astral, é sua verdadeira forma dentro da dimensão astral. Muitos bruxos e bruxas acreditam que esta é uma das muitas dimensões onde aspectos de nossas almas existem. Dominar seu patrono ou forma animaga envolve aprender a se conectar com essa alma através da magia, ou através de rituais específicos no caso dos animagos. Harry assentiu com a cabeça, absorvendo a complexidade e o encanto do que significava acessar o seu eu mais profundo através de expressões mágicas como aquelas. Então, é como acessar uma parte mais profunda de mim que geralmente permanece oculta? Perguntou, tentando compreender essa nova informação. Exatamente, disse Perenelle, com os olhos brilhando de sabedoria. E é um aspecto belo, se não essencial, da prática mágica compreendê-lo e explorá-lo. A conversa deles foi brevemente interrompida quando um elfo doméstico trouxe outro prato, colocando diante deles uma porção de um ensopado de legumes mágico delicadamente temperado. Harry agradeceu ao elfo, que sorriu amplamente e desapareceu com um estalo. Explorar o plano astral pode ser bastante esclarecedor, acrescentou Nicholas, temperando um pouco seu ensopado. Ajuda muitos a compreenderem suas intenções mais profundas e seus verdadeiros desejos. É uma jornada interior tanto quanto qualquer aventura que você possa empreender no mundo físico. Capítulo 170. Explorar o plano astral pode ser bastante esclarecedor, acrescentou Nicholas, temperando um pouco seu ensopado. Ajuda muitos a compreenderem suas intenções mais profundas e seus verdadeiros desejos. É uma jornada interior tanto quanto qualquer aventura que você possa empreender no mundo físico. Intrigado com isso, Harry refletiu sobre como aquilo poderia se relacionar com suas próprias experiências com magia até então, especialmente as vezes em que sentirá uma profunda conexão com seus feitiços e seus resultados. Será por isso que alguns bruxos e bruxas parecem estar mais em sintonia com sua magia do que outros? Isso faz parte, concordou Nicholas. O alinhamento com o eu astral pode aprimorar significativamente a habilidade mágica. O desalinhamento, no entanto, pode causar o efeito oposto. Harry então se lembrou de algo que havia lido e perguntou. Mas eu ouvi dizer que um patrono pode mudar de acordo com as emoções. E no caso dos metamorfomagos, o patrono deles pode mudar de acordo com a aparência. Além disso, se a alma astral representa a essência de uma bruxa ou bruxo em outra dimensão. Por que os animagos só podem se transformar em animais comuns e não em criaturas mágicas? O sorriso caloroso de Perenelle se alargou com as perguntas de Harry, refletindo sua apreciação pela curiosidade dele. Você levantou pontos excelentes, Harry, começou ela com uma voz melodiosa e suave, conduzindo a conversa com delicadeza. O patrono, de fato, é um dos poucos fenômenos mágicos que é alimentado tanto pela emoção quanto pela habilidade mágica do conjurador. Essa característica única permite que ele se transforme com base em profundas mudanças emocionais. Nicholas acrescentou, e quanto aos metamorfomagos, nem todos possuem a capacidade de mudar seu patrono, pois isso requer uma compreensão profunda e intrínseca de si mesmo e de sua magia, um domínio que nem todos os metamorfomagos alcançam. Perenelle assentiu com a cabeça e continuou. Quanto à alma astral, pense nela como um jardim. Ela está sempre crescendo, evoluindo e mudando com as estações da sua vida. Nunca fica estagnada, refletindo, e às vezes até prevendo, as mudanças dentro de você. Harry ouviu atentamente o conceito da alma astral ressoando nele mais profundamente do que ele havia previsto. Então, é possível que as formas mágicas e animais de alguém evoluam? Exatamente, respondeu Perenelle com os olhos brilhando de sabedoria. Assim como uma pessoa cresce e muda, o mesmo acontece com seu eu astral. Quando nutrido, ele pode evoluir para incorporar formas mais complexas ou até mesmo mágicas.
embora tais transformações sejam raras e exijam uma percepção mágica significativa e crescimento pessoal. Nicholas recostou-se, o olhar pensativo enquanto observava um beija-flor passar voando. Isso nos leva ao motivo pelo qual os animagos se transformam em animais não mágicos. O processo de se tornar um animago é complexo e perigoso. Requer controle preciso e uma profunda compreensão do próprio eu interior. Transformar-se em uma criatura mágica não só multiplicaria a complexidade exponencialmente, como também o risco. Os poderes mágicos dessas criaturas adicionam uma variável imprevisível que poderia levar a resultados desastrosos. Perenelle retomou o assunto, e há a questão do equilíbrio mágico. Transformar-se em uma criatura com habilidades mágicas inerentes pode perturbar o equilíbrio mágico do conjurador, levando ao que chamamos de dissonância da alma, uma condição perigosa em que a magia do mago se torna instável. Harry absorveu as palavras, sua mente processando as implicações. Parece que dominar o eu astral é mais crucial do que eu imaginava. Não se trata apenas da transformação física, mas de se alinhar com a essência mágica mais profunda de cada um. Exatamente isso, Harry, disse Nicholas, acenando com a cabeça em aprovação. E por falar em essência, vamos discutir como as emoções e a intenção influenciam os efeitos mágicos, não apenas nos patronos ou nas formas animagas, mas em toda a magia. Perenelle gesticulou em direção ao jardim ao redor, onde a luz parecia dançar entre as folhas, projetando sombras cintilantes nos caminhos. Considerem este jardim, disse ela. É uma entidade viva, moldada pelas energias mágicas que absorve. Ele cresce e se transforma, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. A sua magia também é uma entidade viva, influenciada pelas suas emoções, pelo seu ambiente e pela sua intenção. Harry refletiu sobre suas experiências passadas com magia, sobre como suas emoções às vezes influenciavam de forma imprevisível os resultados de seus feitiços. Então, se eu estivesse com raiva ou chateado, isso poderia alterar involuntariamente os efeitos dos meus feitiços? Sim, poderia, respondeu Nicholas. A magia é uma força natural, sensível às energias emocionais. É por isso que é crucial abordar as práticas mágicas com a mente clara e uma intenção focada. Perenelle serviu outra xícara de chá para Harry, com movimentos graciosos e deliberados. É por isso que historicamente os alquimistas praticavam meditação e atenção plena, para refinar sua clareza emocional e mental, garantindo que suas práticas mágicas não fossem influenciadas negativamente por emoções descontroladas. Harry tomou um gole de chá, pensando em como poderia aplicar essas lições às suas próprias práticas mágicas. E quanto às poções? Será que minhas emoções também poderiam afetá-las? Com certeza, respondeu Nicholas. Fazer poções é tanto uma arte quanto uma ciência. O estado emocional de quem prepara a poção pode influenciar a pureza e a eficácia da mistura. Perenelle sorriu suavemente, seus olhos refletindo uma mistura de doces lembranças e sabedoria conquistada com esforço. Por que você acha que acidentes com poções são tão comuns nos primeiros anos em Hogwarts? Além da falta de habilidade técnica, são as emoções descontroladas que muitas vezes levam a resultados explosivos. Harry deu uma risadinha, lembrando-se de alguns contratempos que seus colegas haviam passado nas aulas de Snape. Então, controlar as próprias emoções é tão importante quanto controlar os ingredientes da poção. Harry refletiu profundamente sobre a conversa que tiveram durante o almoço, especialmente quando Nicholas e Perenelle mergulharam no reino da alma astral. Era um conceito que o intrigava bastante, principalmente por suas significativas implicações na prática mágica e no crescimento pessoal. O Jardim dos Flamel, com sua atmosfera serena e criaturas mágicas coexistindo em harmonia, servia como cenário perfeito para discussões tão profundas. Era uma lembrança vívida de como a magia permeava todos os aspectos do mundo ao seu redor, não apenas nos feitiços que lançava ou nas poções que preparava, mas na própria essência da vida. Voltando seus pensamentos para dentro de si, Harry exclamou mentalmente: Nigel, talvez essa seja a descoberta que preciso para superar meu atual platô no domínio de poções. A resposta de Nigel veio com um toque de sarcasmo. Finalmente percebeu que a chave para avançar em poções não é apenas adicionar mais baços de morcego? Revelação surpreendente de fato. Harry não conseguiu conter o sorriso diante do humor característico de Nigel, mas não se trata apenas dos ingredientes. Nicholas mencionou como o conhecimento e a intenção podem influenciar diretamente os resultados mágicos. Parece que entender a alma astral poderia me dar o algo a mais que me faltava. O tom de Nigel era uma mistura de divertimento e ceticismo. Então, vamos mergulhar de cabeça no reino da busca interior agora? Espero que você esteja preparado para meditar sobre o sentido da vida em seguida. Talvez encontrar seu monstro interior ou algo igualmente dramático. Apesar do sarcasmo de Nigel, Harry percebeu uma curiosidade genuína da parte dele. É mais do que isso, Nigel. Tem a ver com alinhar minha magia com minhas intenções e emoções. Talvez seja disso que eu precise para aprimorar minhas habilidades na preparação de poções. Houve uma breve pausa antes de Nicholas retomar a conversa, sua voz serena, porém repleta de autoridade. Como enfatizei hoje mais cedo, Harry, o conhecimento no reino da magia não é apenas um acúmulo de fatos ou uma lista de feitiços. É uma essência viva e pulsante que alimenta não apenas sua alma astral, mas também o âmago do seu ser. Lembre-se, no mundo da magia, conhecimento é verdadeiramente poder. Harry assentiu pensativamente, absorvendo as palavras de Nicholas. O conceito de conhecimento como uma força tangível dentro do reino mágico ressoou nele. Isso reforçou a importância de sua busca pelo aprendizado, não apenas para dominar feitiços ou preparar poções complexas, mas para o crescimento de sua alma e suas capacidades como bruxo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.